Existe uma unção que vem sobre os homens, habilitando-os para o serviço. Amém? E desses homens, muitos deles têm um chamado nos 5 dons ministeriais. Há uma unção que vem de Deus sobre aqueles que são chamados e separados para o ministério. É o mesmo Espírito Santo, mas a unção para ocupar determinado cargo é diferente da que permanece dentro do crente. Com a unção ministerial, temos mais capacidade de ensinar, pregar e realizar as obras que Jesus disse que nós iríamos realizar. Amém? Aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz: E ele mesmo, falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É uma pena que a Igreja de Cristo, tenha abolido os apóstolos, os profetas, não aboliram ainda os evangelistas, mas é como se não existisse, e hoje eles ficam somente com pastores e mestres. Nós vamos explicar isso mais na frente, se Deus quiser, mas eu não estou falando aqui dos apóstolos do Cordeiro, eu não estou falando aqui dos apóstolos que fundamentaram o Evangelho. Eu estou falando de apóstolos que existem hoje na igreja, que eles têm uma unção específica, habilidades administrativas, de liderança, de levantar pessoas para o ministério. São capacitações, amém? Um apóstolo é alguém que é enviado, alguém com uma missão. É isso que a palavra apóstolo significa. Nenhum apóstolo desses que são levantados nos dias de hoje, nenhum deles afirmam ser apóstolos do Cordeiro ou fundamentam doutrina. Os que fazem isso acabam caindo no erro doutrinário. Mas são pessoas levantadas por Deus que têm uma habilidade de tocar os outros dons dos ministérios. Por um tempo, eles podem fluir no ministério do evangelista, podem fluir no ministério do profeta, podem ensinar e vão ensinar, porque todos os ministros, todos os ministérios, eles começam com o ensino, amém? Todos têm que ser aptos para ensinar e podem pastorear por um tempo, até eles levantarem outras pessoas que são específicas para os ministérios, seja pastoral e de ensino, seja no ministério profético ou no ministério evangelístico, e eles vão dar continuidade, abrindo outras obras em outras localidades, ou supervisionando aqueles que foram levantados por ele. Cada um dos ofícios tem uma unção específica que o acompanha, capacitando o ministro a realizá-lo com excelência, sobrenaturalmente. É importante nós entendermos isso. Deus não quer que nós tenhamos somente habilidades naturais na igreja, amém? Ele quer nos municiar da unção do Espírito e dos dons do Espírito, para que nós possamos, de forma sobrenatural, fundamentar, estabelecer e manter a igreja de Jesus Cristo. Há uma unção para o apostolado, outra para o profeta, outra para o pastoreio, outra ainda para o evangelista e outra para o mestre. Ninguém se auto-intitula algum desses ministérios. As pessoas reconhecem por causa do que veem como fruto na vida daquela pessoa. Uma pessoa que se auto-intitula, muitas vezes ele não tem aquela unção. E Jesus disse que era pelos frutos que os seus discípulos seriam conhecidos. E também nos dons ministeriais é pelo fruto que cada um manifesta que há um reconhecimento. Se aquele fruto é fruto de um ministério apostólico, um ministério profético, um ministério evangelístico, ou um ministério, seja de pastor e de mestre. Já vimos que Jesus ocupou um desses cargos listado acima, os 5 dons ministeriais, que são os principais e essenciais para o corpo de Cristo. Outra coisa, esses dons do ministério não é dado para que uma pessoa ela se infle no seu ego. Não. O propósito de Deus ter estabelecido, através de Jesus Cristo, os dons ministeriais, é para que esses dons em harmonia, através da palavra de Deus e da unção do Espírito de Deus, possam estabelecer os crentes, desenvolver os crentes e descobrir nesses crentes esses dons ministeriais para aqueles que são chamados nos 5 dons ministeriais. Todos começam por onde? No ministério de socorros. Nós precisamos servir, e no serviço Deus nos capacita, Deus nos habilita, Deus nos prepara. Eu fico preocupado com essas pessoas que são recém-chegadas na igreja e já querem ocupar os 5 dons ministeriais.
não passam pelo ministério de socorro, não se submetem a ninguém. Isso é um perigo, irmãos. Isso é algo que traz muito dano, porque essas pessoas podem até ter o chamado e a vocação, mas elas ainda não têm, vamos dizer assim, a experiência, a habilidade para entrar. Se Jesus teve que esperar 30 anos, imagina eu e você. Então é importante nós reconhecermos também o modo e o tempo de fazer todas as coisas. Isso vai nos dar sabedoria, isso vai fazer com que nós não venhamos a abortar o plano de Deus para as nossas vidas, nem a sofrer desnecessariamente além daquilo que aqueles que são usados nesses 5 dons já vão sofrer, seja por perseguição do maligno, seja por levantes, muitas vezes, de pessoas carnais, e de situações que muitas vezes vai colocar em xeque a sua reputação, o seu testemunho, e você precisa simplesmente entregar a Deus, que é quem justifica, que é quem traz no decorrer da vida e dos anos o que estava escondido. Então, não tenha pressa para entrar no ministério que Deus tem para você. No tempo certo, Deus vai te estabelecer, porque foi Ele mesmo que estabeleceu. Amém? A palavra de Deus ensina que há outros e haverá também unção também para estes cargos. Caso você seja chamado a ocupar, que não seja nos 5 dons ministeriais. Nem todo mundo no corpo de Cristo é chamado para os 5 dons do ministério. Que isso fique claro. Amém? Mas existem outras funções. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo traz algumas dessas funções, do verso 6 ao verso 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, aí ele vai falar aqui outros dons. Se profecia, é uma pessoa que profetiza, mas ele não está no ministério do profeta. Amém? Seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. Esse ministério aqui é a parte administrativa. Sabia que a igreja precisa de pessoas capacitadas para ajudar na administração da igreja? Eles não são chamados nos 5 dons ministeriais, mas eles são chamados no ministério de socorros e eles precisam ser dedicados na parte administrativa, amém? Na parte jurídica, na parte contábil. Como Deus precisa levantar essas pessoas? Aí diz aqui, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Não é uma pessoa que tem o chamado de mestre, mas ele ensina muito bem, ele está sempre ali pronto a repartir aquilo que ele aprendeu, amém? O que exorta, faça com dedicação. Pessoas que estão sempre levantando aqueles que estão caídos. Pessoas que estão sempre exortando aqueles que estão afastados. Eles têm uma habilidade muito grande de trazer essas pessoas de volta ao aprisco, trazer essas pessoas de volta ao rebanho. Isso também é feito na unção de Deus, amém? O que contribui com liberalidade. Sabia que tem pessoas no corpo de Cristo que a função dele vai ser ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro para que ele seja um investidor na obra de Deus? Ele não vai abusar disso, porque os que abusam disso é só uma questão de tempo para caírem. Mas tem pessoas que, irmãos, têm a unção, sabe de quê? De ganhar dinheiro. Para quê? Para que ele contribua cada vez com mais liberalidade. Toda igreja precisa de recursos. Eu não sei como é que algumas pessoas se dizem crentes e não são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Parece que a igreja anda sem dinheiro. Não anda, irmãos. Toda igreja precisa de recursos. Quando as pessoas dizem assim, que o dízimo é do Velho Testamento, é da lei, eu já fico vendo, meu Deus do céu, que engano essa pessoa está entrando. Aonde é que essa pessoa está querendo chegar com esse tipo de ensinamento? Amém? Nós não devemos ser radicais e obrigar as pessoas a darem. Mas as pessoas precisam reconhecer que elas precisam também financiar. Mas tem gente não, que ele tem o dom de ganhar dinheiro, e muito dinheiro, para que ele seja esse que contribui e contribui com liberalidade. Fala aqui o que preside, pessoas que são levantadas para organizar, para liderar. Eles não têm um chamado nos 5 dons ministeriais, mas eles têm a habilidade de presidir. Aí a Bíblia diz, faça isso com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Amém, irmãos? Pessoas que são misericordiosos, eles andam a segunda milha, eles dão também a capa. Isso deve ser feito com alegria. Então, nós vemos aqui, né? Além disso, em 1 Coríntios 12, 28, nós vemos no ministério, alguns de nós somos ungidos para fazer uma coisa e outros outra coisa. Devemos descobrir qual a unção que está sobre nós e então exercermos e nos desenvolvermos no ofício.
para que possamos ser uma bênção para o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que a unção que vem sobre nós, ela vem para nós sermos abençoadores do corpo de Cristo, e não para sermos destruidores do corpo de Cristo. Competir uns com os outros, nos acharmos melhor do que os outros, não é para isso. Amém? Então, eu creio que nós estamos aprendendo muitas coisas. Tem muitas coisas que eu quero falar, irmãos, e nós vamos aprender, mas é importante nós buscarmos essa unção para a edificação, primeiro das nossas vidas e depois da vida daqueles que nos ouvem. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.